Quando fecho os olhos e penso naqueles dias, ainda posso sentir o cheiro do café fresco que eu fazia toda manhã, como se aquele aroma pudesse me lembrar que eu ainda tinha um lugar no mundo. Eu tinha me mudado há pouco para a casa do meu filho, ou melhor, eles tinham insistido que eu fosse. Vai ser melhor para a senhora, mãe, ele dizia. Assim a gente cuida da senhora. E eu, tola que sou, acreditei. A casa deles era bonita, moderna demais pro meu gosto. Tudo brilhava, mas faltava calor. O sofá parecia novo, as paredes eram lisas e brancas, e os quadros não tinham história. Eu olhava em volta e sentia falta do meu velho relógio de parede, que fazia tic-tac como um coração que ainda batia por mim. Lá, o silêncio era elétrico. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, esse silêncio ia me engolir. No começo, tentei ser útil, ajudava a arrumar a cozinha, dobrava as roupas das crianças, fazia sopa quando o tempo virava frio. Mas logo percebi os olhares da minha nora. Aquele tipo de olhar que sorri por fora e pesa por dentro. Certa vez, ela me disse com um tom tão doce que doía: Dona Lúcia, não precisa se preocupar com essas coisas. A senhora já fez muito na vida. Agora é a hora de descansar. Descansar. Essa palavra me deu calafrios. Porque quando uma mulher da minha idade ouve isso, o que estão realmente dizendo é: não atrapalhe. Meu filho, o Daniel, sempre foi um bom rapaz. Trabalhou muito, casou-se cedo, construiu uma vida. Eu me orgulhava dele. Mas desde que ele começou a repetir as mesmas frases da esposa, percebi que o meu menino estava se afastando. Aos poucos, ele começou a me tratar como se eu fosse uma visita longa demais. Uma noite, lembro-me bem, desci para beber um copo d'água. Ouvi risadas baixas vindo da sala. Parei no corredor, meio escondida, e os vi sentados juntos no sofá. Falavam de mim. Ela é boa pessoa, amor, mas é difícil, dizia minha nora. Deixa tudo fora do lugar, insiste em lavar louça, quer ajudar. Eu sei que ela não faz por mal, mas... Eu sei, respondeu o Daniel. Ela tá acostumada de outro jeito. Dá um tempo, depois ela se adapta. Aquela conversa me cortou como uma faca lenta. Eu queria correr para eles e dizer: eu não sou um peso, meu filho. Eu só quero sentir que ainda sirvo para alguma coisa. Mas engoli as lágrimas e subi as escadas no escuro, segurando no corrimão como quem segura o último fio de dignidade. Os dias seguintes foram cheios de sorrisos educados e silêncios desconfortáveis. As crianças, meus netos, eram minha alegria. Mas até eles começaram a me evitar um pouco, talvez sem entender o motivo. Um dia, o menor, o Pedro, perguntou: Vovó, a mamãe disse que você vai para um lugar com outras vovós. É verdade? Eu congelei. Como assim, meu amor? Um lar, sabe? Igual o da Dona Cida, a avó da Laura. Lá tem bingo e tudo. Senti o chão sumir sob os pés. Não era possível que estivessem planejando isso. Eu ainda era lúcida, ainda cozinhava, ainda costurava. Não precisava de um lar. Eu precisava de família. Nessa noite, esperei o Daniel chegar do trabalho. A nora já estava dormindo, ou fingindo. Sentei na mesa da cozinha com 2 xícaras de café. Quando ele entrou, sorri. Filho, precisamos conversar. Ele se sentou, meio desconfortável. Claro, mãe. O que foi? Ouvi umas coisas, sobre me levarem para um lar. É verdade isso? Ele desviou o olhar, e aí eu soube. Mãe, calma. Ninguém quer se livrar da senhora. É só que, a gente achou que lá a senhora teria companhia, sabe? Gente da mesma idade. Gente da mesma idade. Como se a idade fosse uma prisão. Eu olhei para ele e vi um menino que um dia correu para mim com os joelhos ralados, pedindo um beijo para sarar. Onde foi parar aquele amor simples? Eu não preciso de companhia, Daniel. Eu preciso de respeito. Ele suspirou, cansado. Mãe, por favor.
Não transforma isso num drama. A senhora vai gostar, eu prometo. E foi assim que descobri que, mesmo sem querer, eu era um incômodo. Uma sombra no canto da sala. Nos dias que seguiram, passei a reparar em pequenos sinais. Minha nora começou a deixar folhetos sobre lares de idosos na mesa. As conversas diminuíram. As portas começaram a se fechar. E eu, que sempre fui falante, me calei. Guardava as palavras na garganta como quem guarda cacos de vidro. Se falasse, cortava, se calasse, doía. Uma tarde, enquanto dobrava umas toalhas, uma das poucas tarefas que ainda me deixavam fazer, ouvi meu filho ao telefone. Falava com alguém do tal lar. O coração me batia tão forte que mal consegui respirar. Quando ele desligou, entrei na cozinha e perguntei: "É pra quando?" Ele fingiu não entender. "O quê, mãe?" "A minha ida." Ele passou a mão no rosto e murmurou: "Semana que vem." Aquele foi o dia em que eu percebi que às vezes o amor morre em silêncio. Mas o destino, ou talvez Deus, ainda não tinha terminado comigo. Naquela manhã, acordei antes do sol. O céu ainda estava meio azul escuro, e a casa, silenciosa. Vesti minha melhor roupa, um vestido de flores pequenas que o Daniel sempre elogiava quando era criança. Eu queria parecer tranquila, mesmo que o peito pesasse feito pedra. Minha mala estava encostada perto da porta, modesta, com o essencial: umas roupas, minhas agulhas de costura, o retrato do meu falecido marido, e o terço que carrego desde o dia do casamento. Tudo o que restava de uma vida inteira cabia ali, em uma mala média e um coração cansado. O carro deles já estava na garagem, motor ligado. A nora me esperava na porta, com um sorriso ensaiado. "Pronta, dona Lúcia?" Pronta, que palavra cruel. Ninguém está pronto para ser deixado para trás. O caminho até o aeroporto foi quase todo em silêncio. Só se ouvia o barulho do pisca-pisca e o rádio tocando uma música que falava sobre recomeços. Ironia. O Daniel dirigia com as mãos tensas no volante. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar devagar, e tentava gravar cada pedaço daquele percurso. Cada árvore, cada esquina, como quem se despede de um mundo que já não a reconhece. Quando chegamos, o aeroporto parecia enorme, cheio de gente indo e vindo com pressa. Eu não tinha destino certo. Disseram que alguém do lar iria me encontrar lá e me levar até o interior. Daniel tirou minha mala do carro e a colocou no chão, como quem se livra de um peso. "Mãe, vai dar tudo certo, tá?" disse ele, sem me olhar nos olhos. "E o lar?" "Fica longe. Umas 2 horas daqui. Eles vão cuidar bem da senhora." Minha nora me deu um beijo no rosto, apressado, quase sem encostar. "A senhora vai gostar. Tem jardim, atividades, vai fazer novas amigas." Amigas. Eu queria rir. Aos 78 anos, as amizades verdadeiras já tinham ido embora, algumas para longe, outras para debaixo da terra. Eles se viraram para ir embora. Eu quis gritar, correr atrás, segurar o braço do meu filho e pedir que não me deixasse. Mas não fiz. O orgulho é a última roupa que a velhice nos deixa vestir. Fiquei ali, parada, com a mala ao lado, vendo o carro se afastar até virar um ponto invisível. E quando finalmente percebi que eles não voltariam, as lágrimas vieram. Silenciosas, teimosas. Sentei num banco e esperei. Meia hora. 1 hora. 2. Ninguém apareceu. Nenhum responsável do lar, nenhum transporte, nada. Eu estava sozinha. A cada pessoa que passava, eu olhava com esperança, achando que talvez fosse alguém vindo me buscar. Mas não era. Um segurança chegou a perguntar se eu precisava de ajuda. "Não, meu filho. Tão só esperando alguém." E continuei ali, mentindo para mim mesma. Quando o sol começou a descer, percebi que não tinha dinheiro. A nora havia dito que deixaria tudo certo, mas nem uma nota de 20 restou na minha bolsa.
Só o retrato do meu marido, sorrindo como quem ainda acreditava que o mundo era bom. Foi então que uma moça da limpeza se aproximou. Morena, jovem, olhos gentis. A senhora tá bem? Perguntou, com aquele tom sincero que a gente reconhece na hora. Contei o que tinha acontecido, sem muitos detalhes, a vergonha era grande demais. Ela ouviu calada, depois colocou a mão no meu ombro e disse: A senhora não vai ficar aqui sozinha. O nome dela era Joana. Trabalhava ali há pouco tempo, mas já tinha o coração maior que o terminal inteiro. Ela me levou até a cantina dos funcionários, me deu um copo de leite quente e um pão com manteiga. E foi naquele momento simples, entre o cheiro do café e o barulho distante dos aviões, que senti o primeiro sinal de consolo desde que saí de casa. Joana ligou para uma amiga que trabalhava num abrigo temporário de idosos. Era uma casa pequena, sustentada por doações, mas cheia de vida. Naquela mesma noite, ela me levou para lá. Quando entrei, fui recebida por um coro de vozes gentis, de rostos marcados pelo tempo, mas com olhos vivos. Algumas senhoras tricotavam, outras cantavam baixinho. Era um lar improvisado, sem luxo, mas com algo que eu já não sentia havia muito: pertencimento. Passei as primeiras noites ali em silêncio, observando. A dona da casa, Dona Clarice, me emprestou um quarto simples, com uma colcha florida e uma janela que dava para um jardim pequeno, cheio de margaridas. Aqui ninguém é peso para ninguém, minha querida, ela disse. Aqui a gente se cuida porque quer, não porque precisa. Chorei em silêncio naquela noite. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, não precisei pedir permissão para existir. Nos dias seguintes, comecei a ajudar como podia. Costurava roupas rasgadas, fazia bolos, contava histórias para as outras senhoras. Uma delas, Dona Teresa, dizia que minha voz lembrava a da irmã dela, que já tinha partido. A cada dia, aquele lugar improvisado se tornava mais meu. E enquanto a vida recomeçava, algo dentro de mim mudava também. Percebi que o amor verdadeiro nem sempre vem de sangue. Às vezes, ele brota dos encontros mais improváveis, como uma flor nascendo numa rachadura de calçada. Mas o destino, sempre brincalhão, ainda tinha planos para mim. Porque semanas depois, quando eu menos esperava, recebi uma visita que mudaria tudo. Passaram-se algumas semanas desde o dia em que fui deixada no aeroporto. O tempo, que antes parecia meu inimigo, começou a me ensinar paciência. No abrigo, os dias tinham um ritmo manso, o cheiro de café logo cedo, o barulho das panelas, o crochê sendo tecido com conversas baixas. Às vezes eu ficava sentada no jardim, observando as margaridas se abrirem ao sol. Era ali, entre flores e lembranças, que eu me perguntava se o Daniel pensava em mim. Não guardei ódio dele. Guardei silêncio. O ódio envelhece a alma, o silêncio, ao menos, preserva alguma dignidade. Certa tarde, eu estava costurando umas fronhas rasgadas quando ouvi um burburinho perto do portão. Vozes, passos apressados. E então, entre as senhoras e cuidadoras, surgiu ele. Meu filho. O mesmo olhar cansado, o mesmo modo de passar a mão nos cabelos quando não sabia o que dizer. Mãe, a palavra saiu dele como um sussurro, uma ferida aberta. Eu o encarei, sem me levantar. O coração disparou, mas a voz me faltou por alguns segundos. Daniel. Ele se aproximou, os olhos marejados. Eu procurei pela senhora em todo canto. Quando percebi o que a gente fez, ele parou, engolindo em seco. Não consegui dormir direito. Fiquei calada, deixando que ele falasse. Às vezes o perdão começa justamente no silêncio de quem escuta. Aquele lar nunca mandou ninguém pro aeroporto, mãe. A gente foi enganado. Disseram que alguém viria buscar, mas ele baixou a cabeça. Eu devia ter ficado com a senhora. Devia ter certeza. Enganado? Talvez. Mas dentro de mim, eu sabia que não era só isso. Era mais fácil para ele acreditar que foi um mal-entendido do que encarar a verdade. Eles queriam que eu fosse, mesmo que parte dele gritasse por dentro para que eu ficasse.
Daniel, eu disse por fim, não precisa justificar o que já está feito. A vida tem o dom de mostrar quem somos, mesmo quando tentamos esconder. Ele se ajoelhou diante de mim, chorando como o menino que um dia eu embalei nos braços. Me perdoa, mãe. Eu fui covarde. Eu devia ter te protegido. Segurei as mãos dele, aquelas mãos grandes, calejadas do trabalho. Eu te perdoo, meu filho. Sempre perdoaria. Mas o perdão não apaga o que foi vivido. Ele só abre espaço para a gente seguir. Aquela frase saiu de mim sem ensaio, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. As outras senhoras observavam discretamente, algumas emocionadas. Dona Clarice se aproximou, colocou uma xícara de chá nas minhas mãos e sussurrou: o amor, quando volta, vem mais maduro. Daniel ficou comigo o resto da tarde. Ajudou a varrer o quintal, conversou com as outras senhoras, ouviu histórias. Pela primeira vez em anos, eu o vi calado de verdade, não de impaciência, mas de escuta. Ao entardecer, ele perguntou: quer voltar para casa, mãe? Fiquei olhando o jardim. As margaridas balançavam ao vento, teimosas e vivas. Não, filho. Acho que encontrei meu lugar por enquanto. Aqui eu sou útil. Sou ouvida. Ele pareceu surpreso. Mas eu queria cuidar da senhora. E eu quero que você viva sem culpa. Cuidar não é prender, Daniel. É deixar o outro florescer onde se sente em paz. Ele baixou os olhos e assentiu. Antes de ir embora, me abraçou forte, como quando era pequeno. Posso vir te visitar? Perguntou. Pode. Mas venha como filho, não como penitente. Depois que ele partiu, fiquei um bom tempo no jardim. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. Pensei em quantas mães do mundo carregavam o mesmo silêncio, a mesma solidão disfarçada de resignação. Naquela noite, escrevi uma carta, não para o Daniel, mas para mim mesma. Escrevi para lembrar que ainda havia tempo de recomeçar, de plantar algo novo mesmo com as mãos trêmulas. Não somos o que perdemos, escrevi. Somos o que escolhemos continuar sendo, mesmo depois da dor. A carta virou um hábito. Escrevia uma por semana, guardava num caderno simples. Logo, as outras senhoras quiseram fazer o mesmo. Chamamos aquilo de as cartas que ninguém pede, mas o coração precisa escrever. Era bonito. Certa manhã, a Joana, a moça que me resgatou no aeroporto, apareceu de novo. Veio me visitar. Trouxe um bolo de fubá e um abraço apertado. A senhora tá famosa aqui, brincou. Todo mundo fala da vovó que faz cartas e bolos. Rimos. E naquele riso percebi que a solidão não era mais minha companheira. O Daniel passou a visitar-me todo domingo. No início, chegava envergonhado, trazia flores. Depois, passou a vir com os netos, e a casa enchia de risadas. A nora demorou mais, mas um dia veio também. Me olhou nos olhos e disse: eu errei, Dona Lúcia. E eu, com o coração em paz, respondi: erros são só atalhos tortos pro arrependimento certo. Com o tempo, percebi que aquele abandono tinha sido, paradoxalmente, um recomeço. Às vezes, é preciso ser deixada para trás para finalmente se encontrar. Hoje, quando acordo e vejo a luz do sol atravessando a cortina fina do meu quarto, sinto uma paz que não sentia há anos. O abrigo continua simples, mas cada canto tem uma história. O som das colheres batendo no café da manhã, o cheiro de sabão nas roupas limpas, as vozes misturadas das senhoras, tudo isso é vida. Vida mansa, mas ainda vida. Às vezes me pego rindo sozinha, lembrando do passado. Não com mágoa, mas com aquela ternura triste que o tempo deixa na gente. O Daniel vem todo domingo, religiosamente. Às vezes traz os meninos, outras vem só para conversar. Ele sempre me pergunta se quero voltar para casa, e eu sempre respondo mesmo: já voltei, meu filho. Voltei para mim mesma. Demorei muito para entender que um lar não é um endereço.
É um estado de espírito. É onde a gente se sente parte, mesmo que o mundo diga o contrário. Outro dia, uma das cuidadoras me perguntou se eu ainda sentia raiva pelo que aconteceu. Pensei por um instante e disse: não. Raiva é como carvão quente. Enquanto você segura, é você quem se queima. Ela sorriu, e eu também. É curioso como o tempo nos ensina com tanta delicadeza, mesmo depois de tanta dor. Agora, tenho um pequeno ritual. Todas as tardes, sento na varanda com minhas cartas e escrevo sobre o que vejo. Às vezes escrevo para os que já partiram, às vezes para quem ainda não sabe que vai precisar dessas palavras um dia. Escrevo sobre o vento, sobre a saudade, sobre o perdão. E, de vez em quando, escrevo para mim mesma, para lembrar que ainda existo. Uma dessas cartas virou o texto que li na pequena comemoração do abrigo, no Dia das Mães. Quase todas choraram, inclusive eu. Escrevi assim: mãe não é apenas quem gera, é quem suporta, ensina, perdoa e continua. A maternidade é uma forma silenciosa de heroísmo, e o tempo, quando passa, não apaga, ele revela. Revela quem fomos, o que deixamos e o que ainda somos capazes de amar. Depois que li, o Daniel me abraçou com força e chorou no meu ombro, como fazia quando criança. Disse que eu era o alicerce que ele não soube sustentar. Eu respondi que não há culpa que o amor verdadeiro não consiga dissolver, se houver arrependimento sincero. E o dele havia. Com o passar dos meses, comecei a ajudar Dona Clarice na administração da casa. Ajudava nas compras, nas receitas, e até comecei a ensinar costura para as mais novas. Viramos uma espécie de família improvisada, daquelas que o destino junta quando a vida parece ter se esquecido da gente. E a verdade é que não há solidão maior do que a de se sentir inútil. Aqui, ninguém é inútil. Cada um tem uma função, uma tarefa, uma história que vale ser ouvida. Uma das moças novas, chamada Helena, costuma dizer que eu devia escrever um livro com minhas cartas. Ri da ideia, mas, no fundo, ela me plantou uma semente. Quem sabe um dia eu não reúna tudo? Talvez alguém leia e perceba que a velhice não é um fim, mas um tipo diferente de começo, um começo que anda devagar, mas que enxerga mais longe. Numa das últimas visitas, o Daniel trouxe um envelope. Dentro, um papel com letras grandes, transferência da casa para nome de Dona Lúcia. Fiquei sem palavras. Ele segurou minha mão e disse: é sua, mãe. Sempre foi. Eu só demorei para entender que um lar não se compra, se merece. Chorei. Não pela casa, mas pelo gesto. Era como se o círculo, enfim, se fechasse. Aquele menino que um dia eu ensinei a andar estava me ensinando a ficar. Hoje, quando caminho pelo jardim do abrigo, sinto o vento brincar com meu cabelo branco e penso no quanto a vida é uma professora paciente. Ela nos dá as mesmas lições até que aprendamos, e só então, nos deixa seguir em paz. Se eu pudesse falar com todas as mães, avós, mulheres esquecidas nos cantos do mundo, eu diria: nunca acreditem que ser deixada para trás é o fim. Às vezes é o primeiro passo para reencontrar quem você era antes das obrigações, antes das decepções, antes de se encolher para caber nos outros. A vida não me devolveu o tempo perdido, mas me devolveu algo melhor, a serenidade de quem aprendeu a existir sem pedir licença. E quando o sol se põe, colorindo o céu em tons de ouro, gosto de imaginar que o meu marido, aquele do retrato na mala, me olha de algum lugar, sorrindo. Talvez orgulhoso, talvez simplesmente aliviado por ver que eu segui em frente. No fim das contas, o que resta não é a dor, nem o abandono. O que resta é o amor que sobreviveu a tudo isso. E esse, meu bem, é o tipo de amor que nem o tempo, nem o esquecimento, conseguem levar.